A paz cristocêntrica a todos. Amém? Vamos dar início ao nosso louvor, à nossa adoração. Gostaria que você abrisse ou ligasse a sua Bíblia em Colossenses 3, Colossenses 3, 14. Noite geladinha, né? Já está alguns dias que nós estamos sendo aí tomados por um frio constante, né? Aí a palavra de Deus nos diz assim, Colossenses 3, verso 14: acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ações, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Acima de tudo isso esteja o amor. O amor é o que vincula, é o que nos liga, né? O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando nós vamos realizar algo, sempre que nós fizermos dentro do amor, ele estará nos conduzindo a estarmos ligados à perfeição. O amor, nós bem sabemos, é uma pessoa, e sempre que nós estivermos ligados a esta fonte real e verdadeira de perfeição, as nossas ações, elas serão sempre pautadas e alicerçadas em perfeição. Então, quando nós olhamos este amor em ação, em movimento, nós vamos sempre estar desfrutando daquilo que emana da essência, a perfeição do nosso Deus. E quando eu olho aqui, que seja a paz de Cristo o árbitro do nosso coração, então quando eu observo as minhas ações, as minhas atitudes, aquilo que eu faço em palavras, em ações ou em atitudes, quando eu coloco Cristo como sendo Ele o árbitro, eu vou descobrir se elas realmente são feitas em amor, ou em interesse, ou em troca. E que quando nós formos louvar agora, daqui um pouco, que nós façamos isso dentro deste amor, o amor perfeito, vinculados a este amor, ligados a este amor, no fluir deste amor, na sabedoria de Deus, sempre salmodiando com hinos, cânticos, dando louvor a Deus. Aí uma pergunta nós devemos fazer antes de darmos início ao louvor e adoração: nós temos louvado dentro do amor? Nós cantamos com todo o nosso coração, com toda a verdade do nosso ser, o que nos atraiu a estarmos aqui nesta noite, dizendo a Ele que nós estamos fazendo dentro da sua perfeição? É o amor que nós nos nutrimos a Ele, ou há algum interesse da nossa parte? Então que nós façamos, cada um de nós, enquanto nós oramos, cada um de nós faça uma reflexão pessoal. O que te trouxe nesta noite aqui? É o amor perfeito dele, ou há algum interesse da nossa parte? Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Amado
e glorioso Pai. Nós sabemos que é o Teu amor perfeito, que é o vínculo de toda a perfeição, ó Pai. Porque de Ti nada é imperfeito. Tu criastes tudo dentro da mais linda e bela perfeição, ó Pai. E agora, neste momento, ó Deus, nós que fomos criados para o Teu louvor e para a Tua glória, nós nos rendemos, ó Pai, com todo o nosso ser, voltando-nos, cada um de nós, para dentro de nós mesmos, ó Pai, para encontrarmos acima de tudo o amor, o Teu amor perfeito, que é o vínculo da perfeição. Quando assentados neste lugar, ó Pai, nesta região, aonde o amor flui de maneira pura e natural, o nosso louvor, a nossa adoração, os nossos cânticos que vêm do mais profundo do nosso ser, eles serão emanados dentro do Teu amor perfeito, ó Pai. É assim que nós queremos agora fazê-lo, ó Pai. É assim que agora nós o fazemos, com os nossos hinos, os nossos cânticos, pautados e alicerçados no Teu amor. Introduzimos o melhor de nós, ó Pai, que vem do Teu coração de amor, o vínculo de toda perfeição. Obrigado, ó Pai, por nos unir a um só Espírito, o Seu, o Espírito perfeito, o Espírito que não falha e que não cessa de emanar a perfeição do Teu amor. Que nós agora, cada um de nós, sejamos canais que emanam deste amor e enchemos com a Tua glória todo este lugar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos pelo Teu amor perfeito sendo emanado através de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Novamente a paz cristocêntrica a todos, amém? Quem já estava aí já recebeu, desta paz, este louvor maravilhoso, a paz que excede todo entendimento, seja ela que seja o árbitro do nosso coração, esta paz que causa em nós um espanto em meio a tantas situações adversas, mas quando esta paz nos enche, nós somos verdadeiramente tomados de uma quietude sem explicação, não é? E é tão gostoso quando a gente canta e louva ao nosso Deus com esse entendimento, com o entendimento de que Ele é verdadeiramente a nossa paz. Gostaria de pedir para Elisa colocar um vídeo que foi passado no domingo passado. Quem estava vai revê-lo, quem não estava vai ter a oportunidade de ver novamente.
Qual o nome do anjo? Qual o nome do anjo que apareceu a Maria? Para Maria, mãe de Jesus. Aleluia. Amém. Gratidão, né? Muita gratidão. Agradeço de novo as homenagens prestadas no domingo passado e agradeço o empenho, né, a dedicação de cada um que se empenharam para realizar no domingo passado a homenagem. Agradeço cada palavra, né, dita, palavras que eu jamais imaginava ouvi-las, e eu ouvi com tanta verdade, né, com tanta sinceridade de coração, não só presencial aqui, mas palavras que deixaram também como mensagem, me enviaram através do celular, palavras carregadas de muito carinho e de muita verdade, assim como as palavras que saíram da boca não só dos adultos, né, mas também das crianças, que nós não conseguimos impor para que eles falem alguma coisa. Eles falam aquilo que está no coração deles. E eu fui agraciado com tantas palavras de amor e de carinho, e agradeço imensamente cada um de vocês que tem tratado com tanto amor e com tanto carinho. Eu não tenho e não encontro formas de agradecer a não ser continuar me dedicando, continuar me entregando, me doando, procurando fazer o meu melhor. E contando, é claro, sempre, né, com a cooperação, a união de cada um de nós, porque a igreja não é feita de um pastor, não é feita de um membro, mas é feita e composta de muitos membros. Então, eu espero poder continuar contando com cada um de vocês, com cada um de nós, no compromisso, né, de estarmos levando, manifestando o amor e a palavra de Deus. Nós passamos por uma transição, nós passamos por mudanças, né? Muitas delas nós fomos pegos de surpresa, mas nós precisamos continuar caminhando. Então a igreja tem tomado uma nova cara, né? Tem tomado um novo jeito. Então esse pastor que está à frente tem uma maneira diferente, talvez, de agir da que tinha o pastor Virgílio, da que tinha o pastor Deusdante, mas esse pastor leva muito a sério
a mensagem onde Cristo é o centro, assim como os demais. Então eu quero continuar com esse compromisso, ainda que a igreja mude o jeitão, né? Então nós precisamos nos adaptar a essa nova maneira de conduzir a igreja. Cada um de nós precisamos ir nos adaptando a essa nova maneira da nossa comunidade, mas sempre tendo como princípio as boas novas do Evangelho, a salvação pela graça e Cristo ocupando o centro, a direção da igreja. O meu agradecimento especial a todos vocês, viu? Muito obrigado de coração, e que juntos possamos continuar por mais muitos anos aí, levando a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, abra agora a sua Bíblia, ou ligue ela em Efésios. Nós vamos falar do motivo, um pouco do motivo, justamente da nossa função como corpo. Existe uma função nossa como corpo. Efésios 4, eu falei o endereço aí, né? 4, 15 e 16. Quando eu sou agraciado com esta comunidade como pastor, e há um compromisso nosso de seguirmos o caminho da verdade. Nós não podemos jamais nos desviarmos do caminho da verdade. E Paulo fala assim, escrevendo aos Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justiça, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando nós olhamos esta fala de Paulo para a igreja de Éfeso, aonde ele dá uma orientação, mas seguindo a verdade em amor. Aí ele fala para que cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, seguir é se manter em uma direção. Seguir é manter-se ou continuar em uma direção. Seguir é em direção, aqui no caso, à verdade. E nós sabemos que quando nós vamos de encontro à verdade, a verdade ela tem o poder de libertar, de salvar e de curar. E quando nós olhamos Paulo escrevendo para os Efésios, para que eles sigam, para que eles continuem seguindo a verdade, mas com uma ressalva, em amor, é justamente aquilo que adentra o tema do ano, que está em Hebreus 2, verso 1, quando diz para que nós não nos desviemos desta verdade. Então, uma continuidade da fala de Paulo aqui, dizendo que existe uma direção a ser seguida, um norte a ser observado, para que haja um crescimento. E a pergunta que eu coloco para nós aqui, dentro desta visão de continuar seguindo, quando nós olhamos para a mensagem cristocêntrica, nós estamos dentro desse compromisso com o amor? Nós trazemos dentro do nosso coração esse compromisso com o amor? O verso 16
16 fala do corpo. O início do verso 16 fala de um corpo bem ajustado, de um corpo que tem um ajuste, uma afinidade. E quando eu olho para um corpo bem ajustado, nós conhecemos o corpo do ser humano, né? Nós conhecemos o nosso corpo, e nós sabemos que as coisas estão no lugar quando nós olhamos para os membros do nosso corpo e eles estão em posição correta. O pé não está no lugar do braço, né? Nem o braço saindo do meio do peito, mas nós temos essa noção de que um corpo ajustado é quando cada membro está em sua posição correta. Então, quando Paulo está escrevendo, ele fala: olha, existe que esse corpo esteja bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta, seguindo a justa cooperação de cada parte. Então existe uma função para cada parte do meu corpo físico. Eu pego esse microfone com as minhas mãos, eu enxergo com os meus olhos, eu ouço ou escuto, né, com os meus ouvidos. E ele está fazendo justamente uma comparação sempre com o corpo humano, mas existe um corpo celestial quando nós fazemos parte. Nós, como parte deste corpo, nós nos encontramos atuantes nesse corpo, amados. Seguir ou seguindo a verdade em amor, primeiro ponto é nos vermos como membros de um corpo. Seguirmos a verdade, atuantes em amor, um dos pontos mais importantes para nós, amados, é nos vermos como membros de um corpo. Imagine, e nós já fizemos isso aqui algumas vezes, fazendo um comparativo ou comparação, se os nossos membros comecem a lutar contra o nosso próprio corpo. Há uma chamada muito importante para a igreja reconhecer o seu papel, amados. Quem tem percebido isso? Quem tem percebido isso, amados? Nós estamos vivendo um tempo de um alerta muito grande para a igreja. E eu percebo um desviar, uma sonolência, muitas vezes, não é proposital, tá? Isso não é intencional de nós. Existe um peso pairando sobre o universo espiritual que quem está atento já se deu conta de que não é algo normal. Se ouve falar, entende-se às vezes que há uma importância muito grande naquilo que está se ouvindo falar, mas há uma dificuldade de seguir a verdade em amor. Esse Paulo que escreveu essa carta, um dia ele foi salvo e ele precisou ficar cego para poder ver esta verdade em amor. Quem conhece a história de Paulo aqui sabe que Paulo primeiro precisou perder a visão para então enxergar o que precisava ser enxergado. E muitas vezes eu tenho falado com algumas pessoas e elas me dizem: pastor, quando o senhor começa a falar me dá um sono. Quem está com sono agora? Ninguém está com sono agora? Algumas pessoas me procuraram e falaram: o senhor começa a falar e me dá um sono. Eu falei: eu vou então enganar algumas pessoas, né? Mas às vezes, amado, nós precisamos observar se esse sono não está no campo espiritual, porque ocorre-se um bloqueio entre a dimensão da alma e a dimensão física, e aí o corpo é tomado
de uma necessidade de dormir e não consegue se veredar pela verdade em amor. Até se ouve, até se entende que é uma verdade, mas na hora desta verdade fluir em nós, ocorre-se um bloqueio espiritual. E Deus tem me dado uns sonhos. Eu falei para Alice que fazia tempo que eu não sonhava sonhos que são revelações de Deus. Então alguns deles eu não entendi no primeiro momento, mas entrei em oração. Eu vou compartilhar 2 deles com vocês. Eu comentei com a Alice, até mesmo para que eu não esquecesse o sonho, para que eu pudesse entender o que Deus queria. E um deles, Deus nos mostrava ali no pátio. Algumas pessoas eu conhecia, outras eu não conhecia. E todos nós estávamos voltados para a casa pastoral. E dali, aquele portão estava aberto e nós víamos uma parte da casa pastoral. Quem sabe a casa pastoral é onde o pastor morava, parte de cima das salas aqui. E quando eu olhava para lá, juntamente com algumas pessoas, e o portão estava fechado, e as pessoas falavam: não, ele vai descer daqui a pouco. Eu dizia: não, ele não vai descer, ele foi fazer um boletim de ocorrência. Então nós vamos ficar aqui esperando no pátio? E eu olhava e dizia assim: não, pessoal, vocês não estão entendendo, ele não volta mais. Ele foi fazer um boletim de ocorrência. Todos nós sabemos o que é um boletim de ocorrência. É um BO, né? Boletim de ocorrência, mais conhecido como BO. E eu fiquei olhando aquela situação e eu entendia, dentro do sonho, que o pastor, a pessoa que nós estávamos nos referindo era o pastor Virgílio. E eu entendi que dentro do sonho, ele já não estava mais entre nós. Mas eu dizia: por que eu estou dizendo que ele foi fazer um boletim de ocorrência? Por que eu estou dizendo que ele foi fazer um BO? E depois eu falava com mais umas 3 pessoas que estavam mais próximas, e algumas pessoas começaram a pular o portão para sair daqui. E uma parte pulava. Eu falei: mas por que eles estão pulando o portão se eu estou com um controle que eu posso abrir o portão? E eu apertei o controle que estava no meu bolso, e algumas pessoas que estavam próximas do portão querendo sair. Quando eu apertei o controle e o portão se abriu, as pessoas que estavam querendo sair não quiseram sair mais. Não saíram, simplesmente ficaram na reta do portão aberto. E eu olhei e falei: estavam pulando, agora que o portão está aberto, não querem sair. Esse foi o primeiro sonho. Aí eu acordei. E Deus me disse: olha, existem pessoas que saíram, que poderiam estar. A porta ainda não estava aberta. E tem pessoas que não querem ir embora, mesmo com a porta aberta. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sem entender muito bem. Aí depois, no segundo sonho, mais estranho do que esse primeiro, tá? Muito estranho. Eles falaram: nossa, que sonho esquisito, né? Eu falei: sei. Deus age de maneiras as quais nós não entendemos. Ele pega as coisas que são para confundir aquelas que não são. E o segundo sonho, saí eu e a Alice de casa, e eu tenho o costume de colocar o calçado do lado de fora de casa, ao contrário do que eu fiz hoje, né? Eu calcei o calçado lá no quarto e desci. Mas esse dia eu desci com o sapato pronto e de meia e chinelo. E eu e a Alice, nós viemos para a igreja. Quando eu subi o último degrau da igreja, eu olhei para os meus pés, eu estava de terno, gravata, meia e chinelo. Eu falei para Alice: esqueci de pôr o sapato. Aí eu olhei para dentro da igreja e falei: ninguém me viu ainda, você fica aí, eu vou em casa pôr o sapato.
E me lembrei que tinha o bazar, falei para ela, no sonho. Falei, será que tem algum calçado no bazar que me serve? Irmãos, homem é duro de doar tudo, viu? Quando eles doam os calçados aqui, a coisa está feia. O negócio está feio, a calça está feia, a camisa está feia. Homem é difícil de doar, né? Nós homens aí somos difíceis até de comprar roupa, né? Doar então piorou. E no sonho eu lembrei, eu falei, não posso nem lá olhar, porque eu sei as condições dos calçados que estão ali no fundo. Eu não posso pôr um calçado desse. E eu olhei para dentro da igreja, amados, tinha muita gente que eu não conhecia. Muita gente que eu não conhecia. Tinha pessoas conhecidas, as quais eu estou vendo aqui agora, e que eu vi no sonho. E tinha bastante gente aqui em cima que estava dirigindo louvor, pessoas que eu não conhecia. Ministrando louvor, pessoas que eu não conhecia. E tinha já bastante gente, o contrário do que está acontecendo, né? Nós chegamos aqui com as 7h30 e dá medo, a igreja está vazia, gente. Olha o horário, né? Aproveitar para dar uma chamadinha aí com o pastor, né? Eu tenho liberdade com vocês, né? Nós temos compromisso, né? Podemos chegar uns 10 minutinhos antes, ir nos preparando, conversando, entrando em comunhão com os irmãos, com louvor, com adoração. E eu tinha chego, sabia que ainda não estava na hora do culto, e a igreja tinha gente, e bastante gente que eu não conhecia. E quando eu olhei para os meus pés, eu me assustei, eu falei, não posso me apresentar assim? Que negócio é esse, né? E fiquei naquela situação para ir até em casa trocar. E acordei. Aí, nesse segundo sonho, Deus foi muito claro comigo. Existem pessoas novas chegando. Amém? Existem pessoas novas chegando, e Deus está nos mostrando isso como um acalento para nós. É bom a gente ver Deus cuidando da gente, é gostoso, não é? E eu perguntei para ele, Deus, por que eu estava sem os calçados? E ele disse, eu sou a preparação do Evangelho da Paz. Eu sou a luz que conduz os teus caminhos. Quando eu digo os teus, ele se referia a nós, igreja, corpo. Quando Deus se refere a um membro, ele se refere ao corpo. E eu fiquei muito feliz de ver Deus tratando com a gente de uma maneira tão carinhosa. Em outras palavras, ele está dizendo, eu estou junto com vocês. Nós sabemos disso, não sabemos? Mas é tão gostoso ouvir Deus falando, irmãos. Sabe, é tão gostoso você ver um sonho tão confuso, ganhando vida pela boca de Deus. E depois Deus me traz essa palavra, diz, olha, continuem seguindo a verdade em amor. A abertura foi que o amor é o vínculo da perfeição. Sabe o que faz com que nós nos dediquemos a algo para que aquilo saia com o nosso melhor? É o quanto nós amamos aquilo. Um pai e uma mãe, quem é pai e mãe aqui, sabe que quando todas as vezes eles dão o melhor para os seus filhos, não é porque ninguém impôs, não é porque o filho pediu, não é porque a sociedade diz que tem que ser, porque tem pais e tem mães que maltratam os seus filhos, porque não estão dentro do verdadeiro amor. Porque o prazer de um pai e de uma mãe é cuidar dos seus filhos dentro da verdade e do amor. Mas o segundo ponto que eu quero chamar a nossa atenção, da parte B do versículo 15, é que para que nós cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Parece que essa pronúncia está esquisita, não parece? Que é a cabeça.
Por muitas vezes nós somos levados a falar que Cristo é o cabeça do corpo, né? Ele não é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo. Porque o corpo é um só. E a cabeça também é a cabeça. Eu não tenho o cabeça, eu tenho a cabeça. Então, se referindo ao corpo, por isso que aqui está escrito que nós cresçamos em tudo naquele que é a cabeça do corpo, Cristo. Existe nas facções criminosas, né, os cabeças, né? Então são várias cabeças criminosas. Ou em uma instituição existem os cabeças que dirigem aquela instituição. Mas naquilo que se refere ao corpo de Cristo, só tem a cabeça, Cristo. E é nesta ou nele que nós queremos continuar crescendo, amados. É na direção dele que nós queremos continuar crescendo. Quem costuma fazer ou traçar metas? Quem costuma? Bastante gente, né? É importante a gente traçar metas, amados. É importante a gente olhar um pouquinho mais à frente. Empresas que crescem fazem isso. É lógico que deve haver uma maneira sadia de fazermos isso, porque senão se torna meta. Qual é a meta? Bater a meta, né? E nunca se chega na meta, né? Sempre quem trabalha com vendas sabe disso. São colocadas metas que quase são imbatíveis, mas o propósito deles é justamente isso: é fazer com que você corra cada vez mais e atinja metas que chegam a beirar o absurdo. Mas a nossa meta é crescer. A nossa meta é crescer, mas sem perdermos a essência e a direção da cabeça, que é Cristo. Para nós não interessa crescermos por crescermos. Para nós não interessa crescermos desde que a cabeça continue nos dirigindo. Desde que a cabeça continue direcionando os nossos pés. Deus precisou chamar a atenção para que eu olhasse. É estranho alguém de terno, gravata e meia e chinelo, né? Assim como é estranho alguém de terno, gravata e bermuda. Hoje parece que já é quase um pouco mais normal. Eu já vi algumas pessoas se apresentando assim, não sei se vocês já viram. Coloca a bermuda, né? Coloca um terno e gravata. E se fosse um tempo mais anterior aí, não poderia nem subir a um púlpito para pregar, né? De forma nenhuma, né? Mas deixando a parte da modernidade de lado, o que Deus queria chamar a atenção é justamente para que a gente se volte para aquilo que caminha, para os pés que conduz dentro da verdade e do amor. Quando nós falamos sobre uma verdade e sobre um amor, nós, como corpo de Cristo, amados, devemos sempre olhar para Ele, para Cristo. Se Cristo deixar de ser a nossa verdade e o amor central, nós perdemos a direção. Por isso, o caminho foi preparado pelo pastor. Por isso agora o portão está aberto. E para nós que fica o compromisso de continuarmos seguindo, continuarmos caminhando dentro da verdade e do amor, nos empenhando, cada um com um compromisso, sabendo que eu e você fazemos parte de um só corpo, fazemos parte do mesmo corpo. E quando eu recebi palavras de amor e de muito carinho no domingo passado, tanto aqui presencial quanto
pelo celular, uma coisa só vinha no meu coração, amados: alegria de fazer parte de uma igreja tão amorosa e tão cuidadosa, e o compromisso aumentado com cada um de vocês. E eu observava assim, falava: Pai, quando eles oram por mim, pela minha família, estão orando por nós todos, porque a minha família hoje é a comunidade, amados. A minha família hoje, eu entendo claramente que é cada um de vocês, e é por isso que eu me coloco sempre com muita vontade, com muito amor de fazer aquilo que eu tenho feito nesses quase 3 anos e meio. Mas quando eu vejo um membro deste corpo cabisbaixo, triste, padecendo seja de uma dor física ou emocional, é o mesmo que o meu corpo estivesse padecendo da mesma dor, do mesmo sentimento. É algo incrível, é algo inacreditável. E eu comecei a falar com Deus esses dias, e Ele disse: vocês fazem parte do mesmo corpo. Isso é fazer parte do mesmo corpo. Isso é sentir o que um membro sente. Se o dedinho, a Anice está com um corte no dedinho ali, ela falou que toda a mão sente. E nós sabemos que é assim. Quando o dedinho do pé, a unha, está sentindo algo, às vezes há uma resposta de todo o corpo. Por isso, o meu chamado nesta noite para nós como igreja, chamado este que Deus colocou no meu coração, para que eu compartilhasse com cada um de nós. Nós devemos fazer uma reavaliação, naquilo que nós temos traçado como meta. Nós devemos colocar meta no nosso coração para um crescimento através do direcionamento da cabeça, que é Cristo. Meta na verdade e no amor, não perdendo jamais isso de vista, amados. Quanto eu quero crescer na verdade e no amor. Às vezes nós traçamos metas numa linha paralela dentro desse tempo finito. É importante que façamos isso, mas nós precisamos traçar metas para o nosso crescimento espiritual, lembrando que cada um de nós temos uma função dentro do corpo. Cada um de nós temos um papel dentro do corpo a ser exercido por nós. Quando nós não fazemos, aquela área fica vaga. Se a minha mão esquerda decidir não trabalhar em prol do meu corpo, ela vai sobrecarregar a minha direita. Mas ela tem uma função dentro do corpo: trabalhar para o crescimento do próprio corpo. Eu via agora de pouco o louvor ensaiando, amados, e eles combinando quem entraria, em que momento, que voz que usaria. Eu entendo muito bem disso, porque eu sei fazer todas as vozes, tá? Vocês sabem disso. A Daniela fica até brincando que eu agora fico fazendo mímica aqui, porque o pessoal pediu para eu não cantar, porque senão eles se sentem envergonhados do grau da minha evolução musical. Mas eles combinavam entre eles, e eu preciso fazer mímica, tá, Daniela? Então você para de olhar para mim, eu vou continuar fazendo para não atrapalhar eles. E eles combinavam para que não ocorresse o quê? Um boicote no louvor. Imagine se um entra num tempo, o outro entra no outro, o baterista toca uma música, o guitarrista Cauê resolve fazer um solo de heavy metal, e o back vocal resolve cantar um louvor da harpa cristã. E o que vai virar? Eles não vão estar em sintonia dentro do corpo. Não vai haver uma harmonia para
a execução do louvor, da canção, da adoração. E assim, para a gente finalizar essa parte, assim é cada um de nós, amados. Nós precisamos resgatar, eu diria até mais que isso, nós precisamos olhar com um olhar muito mais apurado do que esse olhar físico. Isso é extremamente importante, isso que eu estou falando, amados. Não é colocando nenhum tipo de medo e peso na igreja. E alguém veio me perguntar: pastor, algumas falas que o senhor tem dito, é porque o senhor está prevendo o final dos tempos? Nós temos tido profetas adoidados aí, né? A profetagem está solta. Não estou declarando isso, mesmo porque seria heresia da minha parte. Mas o que eu estou dizendo para nós é que Cristo está mais perto de voltar hoje do que estava no dia em que ele partiu e foi visto por mais de 5.000 homens. Hoje ele está mais perto. Os discípulos o aguardavam para aquele ano. Já se passaram pouco mais de 2.000 anos. Eu vejo que é o momento da igreja, amados, se posicionar. Eu vejo isso claramente nas falas de Deus para com alguns pastores sérios, alguns pastores que não estão para oba-oba e têm um compromisso com esta verdade em amor. Existem degraus os quais nós precisamos ter metas de subir. E isso é impossível para um pastor fazer sozinho, amados. Porque ele não é o corpo. Ele é membro de um corpo. Assim como cada um de nós. Por isso que precisa haver um comprometimento da igreja. Por isso que é muito importante o nosso comprometimento. Mas que isso seja dentro desta verdade e deste amor. E essa verdade, este amor, amados, não traz peso, não traz culpa, não traz condenação, mas ela traz uma leveza sem tirar o cerne da responsabilidade. Eu digo isso porque quando eu olho Jesus tomando uma atitude de morrer no madeiro por nós, nas orações que antecederam a sua crucificação, ele dizia que se fosse possível, ele não queria passar por aquilo. E depois de fazer essa oração por 3 vezes, Deus lhe coloca uma paz, porque Deus havia respondido para ele que não tinha outro jeito. Ele levanta e diz para os discípulos: olha, a responsabilidade que eu tenho para executar, vamos lá. Se levantou e foi para cumprir o seu propósito. E tem um propósito para cada um de nós, dentro do corpo, como membros desse corpo, é crescermos, amados, evoluirmos, galgarmos degraus. E eu quero te convidar a fazer parte deste crescimento. Eu quero que você assuma esse compromisso, não comigo, mas com a cabeça, que é o próprio Cristo. Que os mais antigos renovem esse compromisso. Que os jovens e que os adolescentes se firmem, se fixem cada vez mais com este compromisso. Para que as nossas crianças cresçam se espelhando em nós, para que eles amadureçam dentro da verdade e do amor. Existem juntas dentro do corpo, cada uma dentro da sua função, que contribuem para a edificação do corpo. Nós somos responsáveis pela edificação, ou seja, este corpo
permanecer crescendo em amor em si mesmo. Amém? Vamos colocar em pé. Convido o grupo de louvor a estar vindo aqui à frente. Eu quero orar juntamente com você agora, dentro deste comprometimento. Que cada parte efetue o seu próprio entendimento. Cada membro seja o seu próprio árbitro dentro deste comprometimento. Eu já peço para que um obreiro distribua, por gentileza, os envelopes, em nome de Jesus. E que nós possamos assumir a nossa posição dentro do corpo, amados. Não dá para nós ficarmos brincando de ser igreja. Porque Jesus, quando Ele entregou o seu próprio corpo, Ele não estava brincando. Ele levou muito a sério o que Ele fez. Jesus levou a uma seriedade tão grande que Ele deixa a sua glória, Ele assume uma forma humana para que nós pudéssemos hoje fazermos parte de um só corpo. Ele levou isso muito a sério, amados. E que nós possamos olhar no mesmo grau de seriedade e assumir o nosso comprometimento com essa verdade em amor. Vamos orar ao nosso Deus. Amado e glorioso Pai, dentro de uma só verdade, ó Pai, junto do Teu Espírito, a verdade que não traz peso, a verdade que não traz aprisionamento, mas pelo contrário nos liberta. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é dentro desta verdade, ó Pai, que nós, como membros de um corpo, onde Cristo Jesus é a cabeça deste corpo, nós nos reiteramos, ó Pai, no compromisso de crescermos na Tua direção, de crescermos na condução, de sermos dirigidos e guiados pelo Senhor, ó Pai. Contamos sim, ó Pai, com a ajuda do Teu Espírito Santo, ó Pai, para que isso ocorra de maneira natural por cada um de nós. Que nós façamos isso dentro da verdade da Tua palavra libertadora, com muito amor, Pai, porque o Teu amor é o vinho da perfeição, e a Tua palavra afirma que o Teu amor já está derramado em nossos corações pelo Teu Espírito Santo, ó Pai, e é este amor que tem nos conduzido. É por este amor que nós estamos aqui, ó Pai. E é deste amor que nós queremos emanar e manifestar em todo o tempo, ó Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a mantermos sendo guiados pelo agir do Teu Espírito, sempre firmes nesta verdade, ó Pai. Que verdadeiramente nós sejamos guiados pelas sandálias do Evangelho da Paz, ó Pai. Que a luz de Cristo seja o árbitro e aquela que clareia e ilumina os nossos passos e os nossos caminhos, ó Pai. Verdadeiramente, ó Deus, nós temos a mente de Cristo, ó Pai. E que esta mente seja sempre atuante, tanto na dimensão da alma,
como neste tempo físico terreno, ó Pai. Que esta mente nos dirija, nos governe, nos direcione em todo o tempo, ó Pai. E que a seriedade a qual o Senhor trata o corpo, a sua igreja, nós também possamos, ó Deus, colocá-la em atuação, ó Pai. Que a tua igreja cresça dentro desta verdade. Que cada vez mais nós possamos nos contagiar uns aos outros, ó Pai, dentro da verdade e dentro do teu amor perfeito, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por cuidar de cada um de nós de maneira tão especial. Obrigado por se doar a nós de maneira tão especial. Nós te agradecemos, ó Pai, com todo o nosso ser, e te louvamos, ó Deus, por fazermos parte do corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém.